Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kuf Aleph, Amud Bet, na quarta linha. Terceira, Sfilot Akshurot. Foi falado na Mishnah que se tem dois barcos, um preso no outro, amarrados um ao outro, eu posso carregar de um barco para o outro, mesmo que a priori cada um é um reshut por si só, cada um é algo separado, já que eles estão amarrados, eu considero como se fosse um só e posso carregar. Pergunta Gemara Pshita, é óbvio, qual a dúvida? É um reshut. Amarava lo nitzricha ela leatir beitzit shebenayem. Fala Rava, não, o Hidush da Mishnah é o seguinte, se eu tenho dois barcos amarrados um ao outro e tem um barquinho no meio, preso entre eles, mesmo que esse barquinho no meio não está amarrado, já que os dois de fora estão amarrados, eles seguram o do meio, eu posso carregar no meio também, mesmo que ele não esteja amarrado. Porque foi falado na Mishnah, se eu tenho um barco do lado do outro, mas não amarrado, eu não posso carregar de um para o outro, porque eles se movimentam, se separam e são duas coisas separadas. Mas, se eu tenho um barquinho no meio entre dois que estão amarrados entre si, eu posso carregar. Esse é o Hidush da Mishnah. Amar lei Rav Safra, Moshe Shapir Ka'amart, metaltelim mizolezotnan. Falou Rav Safra para Rava, olha, não está certo. Na Mishnah está escrito metaltelim mizolezot. Está escrito na Mishnah que eu posso carregar de um barco para o outro. Ninguém falou de um terceiro barquinho no meio. A frase Moshe Shapir Ka'amart, lembrança a Moshe Rabbeinu. Tipo, Moshe Rabbeinu, será que falou certo? Era uma expressão que tinha na época. Moshe Rabbeinu, será que o que ele falou faz sentido? Não está certo. Moshe Rabbeinu é quem trouxe para a gente toda a Torá. Então aqui ele fala, olha, não é essa a explicação. Ela marav safra lo nitzricha ela le'arev letaltel mizolezo. Para safra, o Hidush, que a nossa Mishnah disse, que eu posso carregar de um barco para o outro, mesmo que é pachuto, mesmo que é óbvio, porque se eles estão amarrados, eles são uma coisa só, é para te dizer que não é que eles são uma coisa só, eles são como se fossem dois Reshut Yachid. Tem o Reshut Yachid do barco 1 e o barco 2 é o Reshut Yachid 2. Mesmo que eles estão amarrados, eu preciso fazer Eruv. Igual a gente faz Eruv para carregar de um Reshut para o outro, aqui também é necessário. O que detalha, como está escrito na Braita. De uma mouse, um minutinho. O que detalha? Sfinot kshurot zobazo me'arvim metaltelim mizolezo. Se eu tenho dois barcos amarrados um ao outro, eu preciso fazer eruv para poder carregar de um para o outro. Nifseku, se soltou a corda. Se no meio do Shabat cortou a corda que estava prendendo os dois, nesru, é proibido carregar, porque se soltou a corda, os barcos começam a se movimentar, vão se separar, e aí o eruv não adianta mais. O eruv adianta para dois Reshut Yachid que estão conectados, que estão juntos um ao outro. Se a corda separou, se a corda cortou, o barco vai começar a flutuar e vai acabar se separando. Chazru veniksheru, se no próprio Shabat acabaram amarrando de novo, certo? Mesmo que é proibido amarrar no Shabat, de qualquer jeito, caso tenham amarrado de novo no Shabat, ben shogegi, mesmo se foi sem querer, ben mezidim, mesmo se foi de propósito, proibido, hilelu Shabat, ben anusim, se eles foram obrigados a fazer isso, alguém mandou, eles não falaram, ou se amarra ou eu te mato, algo do tipo, certo? Eles não tinham controle da situação, ben mutim, ou eles se enganaram, acharam que podia, ou algo do tipo, Chazru le'teram arishon. Volta a ser permitido, o Eruv funciona, quer dizer, se tinham dois barcos amarrados, fizeram o Eruv para carregar de um para o outro, no meio do Shabat arrancou a corda, se por algum motivo, de alguma forma, eles amarraram de novo, tanto faz se foi de propósito, sem querer, sabendo, não sabendo, o Eter volta para o começo. O Eruv que tinha entre os dois, volta a ser permitido carregar entre um e outro. Mesmo que foi cortado, mesmo que eles foram separados, volta a ser permitido carregar. Assim também, fala Gemara, se eu, por exemplo, tinha machzalot prutzot no Reshut Rabim. O que significa isso? Tinham pessoas que estavam passando o Shabat num campo enorme, e cada um construiu a sua tenda, certo? A tenda era formada de 4 paredes e um teto. E aí as tendas ficavam uma do lado da outra e fizeram um eruv entre todas as tendas, certo? Como se fossem vários quartinhos. Agora, então eu posso carregar de um para o outro. Se fizer um eruv e está um do lado do outro, eu posso carregar. Se eu fizer eruv, me'arvim metaltelim mizolezo. Se eu fizer eruv entre todas as tendas, eu vou poder carregar de uma tenda para outra. Nigalgelu, se por algum motivo, bateu um vento, aconteceu alguma coisa que a cobertura da tenda abriu, e aí ela deixou de ser uma tenda, e aí é como os barcos que se separaram. A tenda, ou seja, as paredes subiram, por exemplo, ficou sem paredes. As paredes voaram.
Então, deixou de ser um Reshut Yachid, aquilo se tornou um lugar aberto, virou Reshut Rabim. Não dá para fazer Eruv entre Reshut Rabim e Reshut Yachid. Eruv dá para fazer entre um Reshut Yachid e outro, para carregar de um para o outro. Mas se por algum motivo voou as paredes da tenda, deixou de ser Reshut Yachid, ficou completamente aberto, virou Reshut Rabim, não, anestro, não posso carregar para essa área. Hazru benifresu, se veio alguém e colocou de novo as paredes, mesmo que no Shabbat é proibido amarrar e fazer as paredes, mas veio alguém e fez isso, ben shogegim, ben mezidim, ben anosim, ben mutim, tanto faz se foi sem querer, de propósito, por alguma força maior ou confusão, Hazru leteram arishon, volta a ser permitido carregar entre essa tenda que foi reconstruída no Shabbat e as outras, certo? Mesmo quem fez isso fez errado, não deveria ter feito, mas uma vez que foi feito, o Eter Rishon, o primeiro Eter de poder carregar lá, ele volta a funcionar. Shekol mechitzah shenasah beShabbat, porque toda mechitzah, toda parede que foi construída no Shabbat, mesmo que a priori não pode construir, mas se foi construída, ben beshogeg ben bemezid, shma mechitzah. Tanto faz se for sem querer ou de propósito, ela tem nome de mechitzah, ela continua sendo uma mechitzah, mesmo que não deveria ter feito, ela é uma mechitzah na prática. Então a permissão de carregar de um para o outro continua. Eini, pergunta Gemara, Rav Nachman lo shan ela lizrok, avaletal tel asur. Rav Nachman, olha, Rav Nachman fala que isso que a mechitzá serve de mechitzá e transforma aquele lugar que era aberto no deserto em Reshut Yachid, certo? Vamos imaginar as 10 tendas, uma do lado da outra, certo? Cada tenda transformou o deserto, que é Carmelit, em Reshut Yachid. Virou um Reshut Yachid, virou um Reshut por si só. Se voou uma das tendas, voou as paredes de uma delas e reconstruíram, fala Rav Nachman, isso que a tenda é chamada de tenda, quando ela foi reconstruída no Shabbat, é só para te ensinar que esse lugar é chamado de Reshut Yachid, é proibido jogar coisas lá. Quer dizer, lechumra, isso que a tenda é chamada de tenda, e eu considero isso como Reshut Yachid e não Carmelit, por exemplo, ou não Reshut Rabim, só vem me proibir de jogar coisas lá. Então vamos imaginar o seguinte, se eu tinha, por exemplo, uma tenda, vamos usar os nossos desenhos aqui, eu tinha aqui uma tenda, grudada nela outra tenda, grudada nela outra tenda, e aqui do lado eu tinha o Reshut Rabim, a rua, certo? Esse daqui é o Reshut Rabim. Então, se essa tenda voaram as paredes, ela se tornou Reshut Rabim. Se veio alguém e reconstruiu as paredes no Shabbat, ela volta a ser Reshut Yachid. Em que sentido, fala Rav Nachman? Que se alguém jogar alguma coisa do Reshut Rabim para cá, ele é Hayav, como se ele estivesse jogando do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Mas não que vai ser permitido carregar aqui dentro, assim fala Rav Nachman. Isso, que eu chamo isso aqui de novo de Reshut Yachid, quando ele foi destruído no Shabbat e reconstruído, é só lechumra, só para dizer que se alguém jogou uma coisa do Reshut Rabim para cá, ele vai ser Hayav como se tivesse tirado do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. E não vou considerar essa área aqui como Reshut Rabim também. E aí, se não foi 4 amot, ele é patur. Não, é Reshut Yachid. Mas para Rav Nachman, isso é só leachmir, só para quem joga do Reshut Rabim para cá. Mas para poder carregar aqui dentro, o Rav Nachman fala que não. Então, como você me fala que se reconstruíram essa tenda aqui que foi destruída, eu posso continuar carregando de uma para outra? Fala Gemara aqui, Itmar de Rav Nachman ameizi de Itmar. O que Rav Nachman falou, que essa tenda é chamada de Reshut Yachid só lechumra, não para permitir carregar nela, e sim para falar que se alguém tirou do Reshut Rabim para essa tenda, ele é Hayav, mesmo que não foi 4 amot, porque é tirado do Reshut Rabim para o Reshut Yachid, isso é alguém que construiu de propósito, sabendo que era Shabbat é proibido, ele foi lá e reconstruiu. Mas se construíram Beshogeg, se foi reconstruído sem querer, mesmo Rav Nachman concorda que volta a ser permitido carregar aqui dentro, como se fosse um Reshut Yachid normal. Então, o que Rav Nachman falou, é só se foi de propósito. O que a gente falou que volta a ser permitido carregar normalmente, é quando foi sem querer. Amar Shmuel, fala Shmuel. Amar Shmuel, fala Shmuel. Ve'afilo kshurot bechuta sarbal. Shmuel fala o seguinte, olha, os nossos barcos, que a gente falou que é permitido carregar de um barco para o outro, se eles estão amarrados, é mesmo que eles estão amarrados com um fiozinho pequeno, um fiozinho qualquer, não precisa ser algo muito, muito forte, correntes de ferro, qualquer fiozinho já é suficiente. Echidam, pergunta Gemara, olha, o que Shmuel vem falar? Qual a situação? Ideia cholamidam pshita, ideia cholamidam amai. Pergunta Gemara o seguinte, olha, se esse fiozinho consegue segurar os barcos, é óbvio que ele vale. Se ele não consegue segurar os barcos, então ele não vale. Então o que Shmuel veio falar? Shmuel falou, olha, a Mishnah falou que se os barcos estão amarrados um no outro,
eles são considerados um reshut, só posso carregar de um para o outro. Vem Shmuel e fala, mesmo que seja um fio fino, um fio simples. Pergunta, mas olha, qual é o redor de Shmuel? Se é um fio que segura, então é óbvio que sim. Se é um fio que não segura, então não serve para nada. O que Shmuel veio Lechadesh aqui? Fala Gmará, Leolam de'achol amidan. Fala Gmará, realmente está se tratando de um fio que consegue segurar. Porque se ele não conseguisse segurar, obviamente seria proibido, certo? Se o fio não consegue segurar, seria proibido carregar de uma para outra. Então é um fio que consegue segurar. Então qual o hidush de Shmuel? Que mesmo um fiozinho simples serve, o Shmuel é a pukimedenav sheikatem. Shmuel veio só falar isso, só reforçar isso, para a gente não aprender do que ele falou em outro lugar, que aqui também precisa de uma corrente de ferro. Onde ele falou que precisa justamente uma corrente de ferro, certo? Tem outro lugar que Shmuel falou sobre dois barcos presos um no outro. Lá ele falou que precisa ser uma corrente de ferro. O Shmuel vai falar aqui, olha, com relação ao Shabbat não precisa ser uma corrente de ferro. Com relação ao Shabbat pode ser qualquer fio. O que eu falei, corrente de ferro, é outro din, é outra coisa, para as pessoas não se confundirem. Onde Shmuel realmente falou que precisa de uma corrente de ferro, detnata, isso na Mishnah é o seguinte, Kashra bedavar amamida, mevila tumá, bedavar shin mamida, e mevila tumá. Se eu tiver dois barcos, um do lado do outro, barcos que são barcos pequenos, que usam eles nos rios, e eles mekablim tumá, eles se impurificam. Se tiver um morto em um dos barcos, o morto impurifica o barco e o barco do lado. Assim está escrito na Mishnah. Se tem um morto em um barco, e esses barcos estão amarrados um no outro, o morto que impurificou o barco onde ele se encontra, através do fio ou da corda ou da corrente que prende eles, ele impurifica também o outro barco. Ve'amar Shmuel, ele falou Shmuel, isso que o morto impurifica o barco em que ele se encontra, e o barco que está amarrado nele, lá fala Shmuel, é só se elas estiverem amarradas com uma corrente de ferro, porque o ferro transmite a tumá, mas outras matérias, outros materiais, não. Lenhan tumá, então vem Shmuel e fala, olha, isso que eu falei que os barcos têm que estar amarrados com uma corrente de ferro, é só lenhan tumá, é só com relação a tumá, dechtiv bechalal cherev, cherev areu que halal. Porque com relação a tumá, está escrito halal cherev no pasuk, halal é o morto, cherev é a espada, igual a espada ela é feita de metal, assim também ela recebe tumá, ela se impurifica, ela transmite a impureza igual ao morto. Então o metal, o ferro, transmite a impureza. Então, com relação à morte, com relação ao morto, sim, precisa ser algo de metal. Avalinyan Shabbat, que vai decholamidá, filo bechuta sarbar. Mas com relação a Shabbat, já que é um fio que segura, não importa de qual material é feito esse fio, ele transmite a tumá. É isso que Shmuel veio falar. Olha, eu falei uma vez que dois barcos que estão amarrados juntos, precisa amarrar com uma corrente de ferro, só assim é considerado amarrado. Isso era com relação a tumá, com relação a transmitir a tumá do morto que está em um barco para o outro barco. Mas com relação ao Shabbat, que está ensinando a Mishnah, que se eles estiverem amarrados, eu posso carregar de um para o outro, pode ser qualquer fio, com a condição de que ele consegue manter os dois juntos, mas não importa qual é a matéria. Próxima Mishnah, Dav Kuf Bet, último mundo desse nosso capítulo. Fala Mishnah, Azorek veniskar me'achar she'atzta miyado. Alguém que jogou uma coisa na rua, certo? 4 motos, sem querer. E antes do objeto cair no chão, ele lembrou que era Shabbat, que não podia. Ou, por exemplo, Kaltacher, ele jogou alguma coisa e antes de cair no chão, alguém pegou isso, certo? Não foi para o lugar onde ele planejou jogar, alguém pegou. Kaltacher levou o cachorro, foi lá e pegou. Ou Nisrefá, ou no meio do caminho o negócio queimou, Patur. Ele não precisa trazer korban. Com certeza é proibido, mas ele é patur de korban. Como a gente vê na continuação, tem dois sentidos, tem dois tipos de pturim. O primeiro ptur, alguém que jogou uma coisa e no meio do caminho lembrou que era Shabbat e não podia ter jogado, a gente vê que ele é patur de korban hatat, porque korban hatat só é chayav quando a pessoa ele era shogeg no começo e no fim. Quando ele não sabia que era proibido tanto no começo quanto no fim. Mas se no meio do caminho ele lembrou que aquilo é proibido, ele já não tem korban hatat. E assim também, se alguém pegou no meio do caminho, ele quis jogar em um lugar, veio alguém e segurou a bola no meio do caminho, certo? Não é que eu estava jogando bola para alguém. Se eu estou jogando bola para alguém, então esse alguém é a minha meta, é lá que eu quero jogar. Está tratando aqui que eu fui jogar uma bola na rua, de repente veio alguém correndo, pegou a bola, sem a minha vontade. Ou o cachorro veio e pegou, nesse caso eu também sou patur, porque eu fiz só a akirá, eu fiz só o jogar, mas quem colocou isso no chão foi outra pessoa, outro animal. Zarak lasot chaburá,
se alguém jogou uma pedra ou algo do tipo para machucar, para ferir alguém, certo? Também no Shabat é proibido fazer Haburá, estamos falando de Shabat, certo? Além de ser proibido machucar pessoas, tem uma proibição específica de Shabat de fazer Haburá, de tirar sangue de alguém, ben be'adam, ben be'behemá, tanto faz se eu quis atingir uma pessoa ou um animal, veniskara tcheloneset Haburá, e antes de fazer um machucado, eu lembrei, peraí, hoje é Shabat, é proibido fazer machucados, patur, nesse caso também é patur, muito parecido com o primeiro. No começo que eu fiz a melachá, eu lembrava que era proibido, mas no fim, antes da melachá aconteceu, eu lembrei que é proibido. No começo eu não lembrava, eu tinha esquecido, eu era shoguei, mas antes que a melachá aconteceu, eu lembrei, então é patur. Zé claro, a regra é a seguinte, kol chavei chataot, todo mundo que tem korban chatat no pecado que ele faz, einam chavim at shedet chilatam vesofam shgaga. Ele só vai ser chayav korban chatat se no começo, tchilatan vesofan, e no fim do ato dele, for tudo beshogeg, do começo ao fim. Tchilatan shgaga vesofan zadon, mas se a pessoa começou sem querer, e antes da melachá acabar, ele lembrou que é proibido, tchilatan zadon vesofan shgaga, ou se na hora que ele começou a melachá, ele sabia que não podia, mas no meio do caminho ele esqueceu que era Shabbat, aconteceu alguma coisa, pturim, é patur. Atchetet tchilatan vesofan shgaga, só se for shogeg do começo ao fim. Pergunta Agmará, a Naha Hayav, a priori, certo? A gente vai ver que a Agmará vai trazer uma compreensão diferente da nossa Mishnah. Mas a priori da nossa Mishnah tem sido o seguinte, eu já dividi em duas partes para a gente entender a Mishnah direito, mas a Agmará, ela primeiro faz uma suposição, depois ela chega na conclusão que a gente falou para a Mishnah. Mas a Mishnah poderia ler da seguinte forma, Azorek venishar meachar shetzta meyado. Eu joguei alguma coisa e no meio do caminho lembrei que é Shabbat. E aí, está escrito na Mishnah, Kaltaher, se outra pessoa pegou, eu sou patur. Mas parece, se a gente lê tudo isso como um caso só, eu já expliquei na Mishnah como se fossem dois casos, certo? Alguém que jogou uma coisa e no meio do caminho ele lembrou, quando caiu ele já sabia que era Shabbat, ele é patur. Mas a Mishnah fala, olha, a priori tem um caso só. Eu joguei alguma coisa, no meio do caminho eu lembrei que era Shabbat. E aí alguém pegou, eu sou patur. Posso concluir daqui? A Naha Hayav, parece que se eu joguei alguma coisa, lembrei que era Shabbat e caiu onde tinha que cair, eu sou Hayav, porque isso que eu lembrei no meio do caminho não faz diferença. Pergunta Agmará, ve'aloniskar, mas a priori eu lembrei, antes de chegar no lugar onde tinha que cair, eu lembrei, vetnan, kol chavei chatot, einam chavim, atchetet, chilatam, vesofam, shgaga, e a priori chavei chatot é só Hayav, quando eu faço a melachá inteira beshogeg. Aqui eu fiz a akira beshogeg, eu arranquei, eu joguei, tirei do reshut rabim beshogeg, mas a anachá, quando ele caiu, que é o fim da minha melachá, eu já lembrei que era Shabbat, então por que eu sou Hayav? Porque eu só sou patur se outra pessoa pegou, certo? A Gemara entendeu que é um caso só. Porque eu só sou patur se outra pessoa pegou, mas se caiu eu sou Hayav. Agora, e mesmo que caiu, eu deveria ser patur. Por quê? Porque eu lembrei no meio do caminho. Amarav Kahana seifatan lachta umatna. Para Rav Kahana é o seguinte, Rav Kahana fala, olha, esse caso, isso que está falando, que eu só sou Hayav, se eu for shogeg do começo ao fim, está se tratando no caso em que eu tinha a opção de no meio do caminho trazer de volta. Lachta umatna é algo que podemos chamar de um ioiô, certo? É um pedaço de madeira que está preso num fio. Rav Kahana fala o seguinte, olha, se eu jogo uma coisa, mesmo que eu lembro no meio do caminho, eu vou ser Hayav Korban. Por quê? Porque na hora que eu jogo uma coisa, na prática eu fiz a Kirá, tirei daqui, e no potencial eu já fiz a Nahá. Eu não tenho como trazer aquilo de volta. É como se já tivesse caído no lugar. Então mesmo que eu lembrei no meio do caminho, toda a minha melachá está completa no momento em que eu joguei. Tá bom que na prática ainda não caiu, mas eu tenho todo o potencial já no momento em que eu joguei, então já sou real nessa situação. Korban. Mesmo que eu lembrei no meio do caminho, isso já é pós-melachá. Mesmo que se eu olhar na prática, na cronologia, ainda não caiu, então parece que a melachá não acabou, mas na hora que eu joguei, já saiu da minha mão e não tem volta, já tem aqui no meu ato de jogar, tanto a Akirá quanto a Anachá. Então o fato de eu lembrar depois não faz diferença. Quando foi falado que eu sou chamado de shogeg só quando eu tenho do começo ao fim, quando eu joguei alguma coisa que está presa num fio, que eu posso puxar para mim de volta e impedir que isso caia. Nesse caso, se eu lembrei no meio do caminho e eu tinha a possibilidade de puxar e evitar que isso caia, e eu ignorei, deixei cair, então eu sou patur, porque na hora que caiu, eu era mezid.
Mas se eu joguei uma coisa e não tem volta, então eu já sou Hayav desde o começo, mais um que eu lembrei depois. Assim Rav Kahana quer explicar. Porém, pergunta a Gemara, Lachta Matna é ir e voltar, ou Gdobeyadou. Agora, esse fio, alguma coisa que está amarrada num fio, mesmo que eu jogue longe, ainda assim está na minha mão. O fio está preso na minha mão, então não é considerado que eu fiz uma melachá, porque eu posso trazer isso de volta, mesmo quando ele caiu em outro lugar, ele ainda está preso em mim, nos meus 4 amot, não é considerado que eu joguei fora. Eu sou patur bichlal nesse caso. Esse caso não tem korban khatat, não tem korban khatat bichlal, porque está preso na minha mão ainda. Não é considerado como se eu tivesse jogado. Então explica a Gemara, então realmente a Gemara volta atrás, tem que dar outra explicação, que gontinit kaven lasot chabura. Aqui está se tratando que não que eu joguei para carregar 4 amot no Reshut Rabim, eu joguei para bater em alguém, para machucar em alguém, eu podia ter puxado de volta, não puxei, deixei ir lá e machucar. Eu sou Hayav nesse caso, só se eu não sabia, tanto no começo quanto no fim. Mas se no meio do caminho eu lembrei que é proibido fazer Chaburá no Shabbat, em vez de puxar o fio e evitar o prejuízo, eu deixei ir, esse caso eu sou chamado de Shogeg no começo e Mezid no fim, e não trago Korban. Mas um caso em que eu joguei uma coisa solta, que eu não tenho como trazer de volta, eu sou Hayav mesmo que eu lembrei no meio do caminho. Porque na hora que eu joguei, eu já tenho tanto a Akira quanto a Anahá acontecendo. Fagmará na Mitanina, Fagmará, então peraí. O caso que você me falou, que é alguém que jogou alguma coisa para bater em alguém, com o negócio preso, com o fio preso na mão, isso já tem na própria Mishnah. Esse caso já tem na própria Mishnah. Não precisa repetir o fim da Mishnah de novo para trazer exatamente o mesmo caso. Que se alguém jogou uma coisa em alguém e lembrou no meio do caminho, ele podia evitar, ele é patur. Já não precisa trazer 2 vezes o mesmo caso, então não pode ser que essa é a explicação. Ela marava bema'avir. Então, Rava quer explicar o seguinte, tem 2 casos. O primeiro caso da Mishnah é quando eu jogo uma coisa. Quando eu jogo uma coisa, na hora que saiu da minha mão, eu já sou Chayav Korban Khatat. Por quê? Porque mesmo que na prática não caiu ainda, eu não tenho controle, não tenho como trazer de volta, é como se já tivesse caído. Mas, o que apareceu no fim da Mishnah, que eu sou Hayav só quando for Shogeg no começo e no fim, e se eu lembrei no meio do caminho eu sou Patur, está tratando de alguém que está carregando 4 amot no Reshut Rabim, que a todo momento eu tenho a possibilidade de parar. Alguém que está carregando 4 amot no Reshut Rabim, deu 1, 2, 3 passos, lembrou que era Shabbat, deu mais um passo, esse caso ele é Patur, porque ele começou Shogeg e terminou Mezid. Mas alguém que jogou uma coisa, mesmo que ele lembrou antes de cair, ele é Hayav. Pergunta a Gemara, Veazé Klad de Katani Azrika Katani. Fala, não, mas a nossa Mishnah está tratando de Zorek, de alguém que joga, não de alguém que carrega coisas no Reshut Rabim. Então a explicação de que o fim da Mishnah está tratando de alguém que carrega não é cabível. Ela amarava, por isso Rava volta atrás, ele explica a Mishnah, como a gente explicou no começo já, Tarta e Katani. A nossa Mishnah, na verdade, tem 2 partes. Azorek veniskar mechar shetztamedo, alguém que joga uma coisa e lembrou que era Shabbat antes disso cair, certo? Depois que ele já jogou, mas antes disso cair. Inami, ou outro caso, Loniskar, ou um caso em que ele Bichlal não lembrou, mas Vekaltaher, ou Shekaltakele, Voshenisrepa, mas alguém pegou, o cachorro pegou, queimou no meio do caminho, esses 2 casos é Patur. Ou seja, se eu joguei alguma coisa, lembrei que era Shabbat antes de cair, eu sou Patur. Porque mesmo que no potencial também já se encontra a Anahá no momento em que eu jogo, a gente mudou agora a opinião e tem que ter na prática. Se não caiu na prática, eu lembrei que era Shabbat, enquanto não caiu na prática, a Melachá não terminou, eu lembrei que era Shabbat, então eu comecei Shogeg e terminei como Mezid, por isso eu não trago Korban Khatat. E outro caso é caso a pessoa não tenha lembrado que era Shabbat, certo? Essa é a continuação da Mishnah. Alguém que Bichá não lembrou que era Shabbat, e joguei alguma coisa, no meio do caminho alguém pegou, o cachorro comeu ou queimou, esse caso também não sou patur, porque eu não fiz a melachá completa. Ravashi Amar, Chassure Michsera Veachikatani, Ravashi ele traz mais uma explicação para a nossa Mishnah, que está faltando um pedacinho, tem que completar algumas coisas, como a gente vai entender a Mishnah. Azorek Veniskar Mechar Shatsameyado, alguém que jogou alguma coisa, e antes de cair, antes de chegar em algum lugar, ele lembrou que era Shabbat. Kaltakerev, ou Kaltakelev, Kaltacher, ou Kaltakerev, ou Nisrefa, Patur. Se antes de cair, eu joguei alguma coisa, lembrei que era Shabbat, e antes de cair alguém pegou, eu sou Patur. Mas se alguém pegou
Mas se alguém pegou antes, desculpa, mas se caiu mesmo, eu sou Hayav. Parece por enquanto, certo? Já vamos explicar melhor, mas parece por enquanto que se eu joguei uma coisa, no meio do caminho eu lembrei que era Shabbat, quando caiu, eu sou Hayav, certo? Aí sobe a pergunta que a gente perguntou antes, porque eu sou Hayav. Aí eu lembrei no meio do caminho. Então explica Ravashi, só se eu esqueci de novo. Avalo chazar veshachach patur, shekol chavei chatot inam chavim ad shetichratav vesofam shugagá. A nossa Mishnah vai ensinar o seguinte: se eu estava com uma coisa na mão, joguei longe, esqueci que era Shabbat, não sabia que era Shabbat, certo? Joguei a bola no Reshut Rabim, 4 amot. No meio do caminho eu lembrei, e hoje é Shabbat, é proibido, e esqueci de novo, antes de cair, eu sou Hayav, quando caiu. Mas se eu lembrei, e aí caiu, eu sou Patur. Ou seja, se eu, na hora que eu joguei, não sabia que era Shabbat. No meio do caminho, quando eu estava voando, eu lembrei que era Shabbat. E depois eu esqueci de novo, e aí caiu. Então, tanto na hora que eu joguei, quanto na hora que caiu, eu não tinha Shabbat na cabeça. Eu tinha esquecido que era Shabbat. Mesmo que no meio do caminho eu lembrei do Shabbat, isso não afeta. Porque ainda é chamado de shogeg no começo e no fim. Ou seja, o Hidush da nossa Mishnah é que eu não preciso ser shogeg o caminho inteiro. Eu preciso ser shogeg no começo e no fim da melachá. Então, mesmo que eu lembrei ali no meio do caminho, eu continuo sendo patur. Essa é a explicação de Ravashi para Gemara, e aí realmente, tanto Ravashi quanto Rava concordam que só de jogar, quando eu jogo alguma coisa, não está incluso tanto a Akira quanto a Anahá, eu preciso realmente esquecer que é Shabbat quando a bola cai no lugar onde eu joguei. Zé Aklal Kochaver Pator Becholei. Itman. Shtei amot beshogeg, shtei amot bemezid, shtei amot beshogeg. O que acontece com alguém que andou 2 amot, certo? Alguém que está carregando coisas no Reshut Rabim, é proibido carregar 4 amot. O que acontece com alguém que carregou 2 amot, lembrou que era Shabbat, desculpa, carregou 2 amot beshogeg, sem querer, lembrou que era Shabbat, carregou 2 amot bemezid, esqueceu que era Shabbat, carregou mais 2 amot beshogeg. Será que os 2 primeiros com os 2 últimos se juntam ou não? Será que o fato de eu lembrar no meio do caminho interfere nos primeiros 2 amot com os últimos 2 amot? E aí eu não andei 4 amot beshogeg, foram 2 e mais 2? Ou será que a minha lembrança no meio do caminho não interfere? No fim eu fiz 2 amot sem querer no começo, 2 amot sem querer no fim, andei no total 4 amot sem querer. Hayav ou Patur, certo? Existe uma discussão entre Rabban Gamliel e Chachamim, que a gente vai ver agora. A Gemara vai trazer isso só meio que de lado, rapidinho. Existe uma discussão entre Rabban Gamliel e Chachamim, se alguém que lembrou da proibição, só que quando ele lembrou da proibição, ele não fez o Isur inteiro, ele comeu só metade do Shur, por exemplo, ele comeu só metade da comida proibida, não comeu a quantidade completa proibida. Aqui também, ele estava andando, ele andou 2 amot sem querer, andou 2 amot de propósito, agora 2 amot de propósito não é proibição nenhuma, a proibição é só 4. Então ele lembrou, por um lado ele lembrou que é proibido, mas por outro lado ele não fez nenhuma proibição, porque ele andou só 2. Então tem o pensamento de que hoje é Shabbat, mas não tem uma melachá em Shabbat que vai dividir entre o começo e o fim. Então fala o seguinte, vamos lá. Rava amar patur, Rava amar chayav. Rava fala que é patur, Rava fala que é chayav. Agora cada um deles explica. Certo? No nosso caso, andei 2 amot sem querer, 2 amot de propósito, 2 amot sem querer. A pergunta é se os 2 primeiros com os 2 últimos se juntam em 4 amot sem querer para ser chayav korban. Rabba amar patur, Rabba falou que é patur porque afilo Rabban Gamliel de amar mesmo Rabban Gamliel que fala que se eu lembrei da proibição, mas só quando eu fiz Hatzi Shiur, só quando eu fiz metade de uma melachá, isso daqui é ignorado. Ou seja, quando o Rabban Gamliel, um pensamento que ele não é ligado a uma melachá completa, ele é desconsiderado, certo? Fala Rabba, mesmo de acordo com o Rabban Gamliel, que a priori eu diria aqui que esses 2 amot no meio, que não são uma melachá completa, eu ignoraria eles, mesmo para Rabban Gamliel, no nosso caso é patur, não trago korban. Mesmo para Rabban Gamliel, que geralmente um pensamento que é incompleto, que não é ligado a uma melachá completa, ele é desconsiderado, essa minha lembrança de 2 amot no meio do caminho, sim interfere. Por quê? Lá, alguém que, por exemplo,
ele estava comendo algo proibido, certo? Ele sabia que era proibido, ele comeu meio kazait. O primeiro meio kazait ele comeu de propósito. O segundo meio kazait ele comeu sem querer. Aí deu o total de um kazait. Lá o cara terminou beshogeg. Mas aqui ele teve um mezid completo no meio do caminho. Rabban Gamliel que falou que meio mezid, meio shogeg não se juntam, é porque ele terminou beshogeg. Mas aqui, a parte do meio é toda mezid. E essa parte do meio interfere para separar entre outras duas. O Bemai, agora no que está tratando? E Bezoreg, Shogego. Se está tratando alguém, agora Mará pergunta, de acordo com o Rava Kepatur, está tratando em alguém que andou, seis a moto ou alguém que jogou. Se é alguém que jogou, o fato dele ter lembrado no meio do caminho, ele não tem como interferir, ele não tem como evitar com que o objeto continue sendo jogado. Então, a priori, ele é shogeg do começo ao fim. Ela bemavir. O que Rabba falou que ele é patur é quando alguém está carregando. É isso que ele carregou lá no meio do caminho. Isso daqui realmente serve de interferência para separar entre os dois. Rava, Amar Hayav, a gente trouxe Rava em cima que falou que não, que nesse caso é Hayav. Ele fala, Filo le Rabanan de Amri Yeshe de Alechatzi Shiur, Atamu de Beyado, Avalacha de Beyado, Lo. Rava fala o seguinte, olha, mesmo Rabanan que dizem que alguém que comeu uma coisa metade bemezid e metade beshogeg é patur, certo? Porque a metade bemezid e a metade beshogeg não se juntam. Aqui, eles concordam que o pensamento no meio do caminho não vai separar entre os dois. Mesmo que geralmente o pensamento de shogeg e mezid, de acordo com o Rabanan, separa, aqui o Rabanan concordam que não vai separar. Por quê? Porque quando alguém está comendo e ele lembrou, ele sabia que era proibido e depois esqueceu, ele podia ter se segurado, ele podia não ter comido. Então o pensamento dele de que é proibido e a possibilidade dele de se segurar realmente é diferente do momento do shogeg, em que ele não sabe que é proibido, ele não tem por que se segurar. Mas aqui que a pessoa jogou alguma coisa, como a gente vê, está acertando que jogou, mas aqui que ele não tinha como segurar no meio do caminho, aqui o mezid do meio do caminho não separa entre os dois. O Bemai, e Bemavir arebeado, vela bezoreg. Agora, se está tratando de alguém que está andando, então, de acordo com o Rava, se ele está andando, ele está carregando, ele podia ter parado. Então, os dois a moto que ele andou de propósito deveria ter interferido. Então, não, o Rava está tratando que ele está jogando. Ou seja, Rava e Rava não discordam. Rava está falando o seguinte, alguém que andou, carregou dois a moto sem querer, carregou dois a moto de propósito, carregou dois a moto sem querer, ele é patur. Os dois a moto do meio interferem entre o começo e o fim, porque ele está carregando. Rava falou, olha, se ele jogou dessa forma, já que ele não tinha como impedir o objeto de seguir em frente, o que ele lembrou no meio do caminho não interfere, e ele é Hayav. Vamos mais um pouquinho, só para acabar aqui o Perek. Amaraba, Zarak venacha befi aquele befi akivshan Hayav. Alguém que jogou alguma coisa na boca do cachorro, ou jogou alguma coisa no forno, isso queimou lá, mesmo assim ele é Hayav, certo? Ele jogou 4 modos no Shudrabim. Pergunta onde você fala patur, fala, olha, isso vai contra a nossa Mishnah. A nossa Mishnah falou que se eu joguei alguma coisa e alguém pegou no meio do caminho, ou veio um cachorro e mordeu, ou queimou por algum motivo no meio do caminho, eu sou patur, porque eu fiz só o começo, não fiz o fim. Responde a Gemara, é diferente, tem duas situações. Se eu joguei pro cachorro e o cachorro pegou, então é lá que eu queria jogar. Eu sou Hayav. A nossa Mishnah que falou que se eu joguei, veio o cachorro e pegou, eu sou patur, é se eu não tinha intenção de jogar pro cachorro. Eu queria jogar lá pra frente. No meio do caminho veio o cachorro, pulou e pegou, então não era minha intenção cair na boca do cachorro. Eu sou patur. Então realmente depende da situação. Amarvi Barabai, Afanamtanina, a gente encontra isso na Mishnah também. Está escrito na Braita, desculpa, está escrito na Braita, é possível que a pessoa coma uma comida e tenha que trazer 4 korban hatat e um korban hasham, certo? Ele transgrediu 5 proibições. Como? Atame, alguém que estava impuro, shachal chelev, que ele comeu chelev, que é kodashim, que é korban, certo? Que tem que ser queimado no misber, a pessoa não pode comer. Agora, ele está também, ele não pode encostar, não pode comer korban. E ele comeu um korban que deveria ter sido queimado no misber. E chelev por si só é proibido comer chelev, certo? Então temos aqui já 3 proibições. Veu notar minamukdashim, e além de ser algo que é kodesh, ele notar, é algo que sobrou de korbanot, que tem que ser queimado, Beyom Kippurim, e Yom Kippur, certo? Então, em uma comida só, ele transgrediu 5 proibições. Rameir Omer, Afi Maitá Shabbat, Yotziato Bepiv. Rameir fala, olha, tem como colocar aqui mais uma proibição. Digamos que era Yom Kippur, que caiu no Shabbat,
e ele estava com isso na boca, e ele saiu do Reshut Rabim para o Reshut Yachid, quer dizer, mais uma proibição através dessa alimentação. Amrulo, em nome da Hashem, falando para ele, não, isso aí é outra coisa, isso é Otzah de Shabbat, não é no ato de comer. Ele está carregando uma coisa na boca, uma proibição por si só, é outro nome, é outro tipo de proibição. Tá bom que vai ser Hayav, mas não pelo ato de comer, então não colocaram isso na conta. De qualquer jeito, a Gemara conclui dessa braita, alguém que pôs uma coisa na boca e saiu do Reshut Yachid para o Reshut Rabim, porque ele é Hayav, ainda é Rechotzah Bechach. Não é normal, as pessoas carregam coisas nas mãos, nos ombros, nas costas, não na boca. Não é chamado de derech hotzah, não é normal tirar coisas de casa dessa forma. Deveria ser patur? Responde a Gemara, ela que van de kamichav no shevatom mashvei makom, achanam que van de kamichav no shevatom mashvei makom. Então a Gemara, olha, nesse caso em que ele está querendo comer aquilo, então tá bom que a boca geralmente não é o modo de carregar coisas de casa para a rua, mas aqui que ele está comendo, para ele é importante, é assim que ele quer sair, é um chiclete, por exemplo, certo? Ele sai com o chiclete na boca, é assim que as pessoas carregam, é assim que ele quer carregar o chiclete. Então, o pensamento dele transforma isso em uma melachá. Mesmo que geralmente não é, o pensamento dele sim transforma. Aqui também, se alguém jogou uma coisa para o cachorro, geralmente se eu jogo uma coisa, vem o cachorro e pega, não é proibido. Mas não é proibido, quer dizer, não é proibido pela Torá, é derabanan, certo? Mas se eu joguei para o cachorro, então essa é a minha intenção, é lá que eu quero jogar. É considerado como se eu tivesse jogado 4 mãos do Reshut Rabim. Adran Elach Azorek. Acabamos mais um Perek. Bezrat Hashem. Em breve começamos o Perek Aboné. Agora a gente vai começar das próprias melachot. Shkoyach.